Uma das maiores dificuldades do ser humano sempre foi a compreensão do outro. Isso já desde muitos anos, mas principalmente hoje, nos tempos atuais, e provavelmente vai piorar nos próximos anos que virão. E se você tem essa dificuldade, eu recomendo que você fique aqui nesse vídeo porque vamos falar sobre isso. Porque uma coisa que eu percebi muito claramente nas minhas aulas de filosofia foi que muitas das vezes as pessoas queriam falar sobre praticamente as mesmas coisas, mas elas não compreendiam o que umas das outras estavam falando. Então eu fiz um brevíssimo diagnóstico que eu acho que Platão também falaria o mesmo, né? O que nos acontece é porque nós relativizamos muito as coisas. Hoje nós temos uma compreensão muito clara de que algo que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro. E isso nos implica uma série de camadas. Porém, precisamos entender o seguinte. Como diria Marco Aurélio, né, ele tem uma frase célebre, né, que diz que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, o que é bom para a abelha é bom para a colmeia. E esse é quase como que um axioma, né, do bem, né, o que seria o bem. E por quê? Porque acontece que quando a gente pensa no bem comum, no bem geral, eu não estou falando de um bem particular em que cada um vai ter que ter algo que se adeque à sua característica, né? Do tipo, na natureza, o bem para um animal carnívoro vai ser uma carne, e para um animal herbívoro vai ser as plantas, né? O seu alimento, a sua fonte de alimentação são diferentes. Logo, o bem que cada um deseja, o bem que cada um busca, o que vai gerar nesses animais saúde, é diferente, materialmente diferente. Porém, isso é um erro, porque nós estamos olhando apenas a aparência da coisa. Então, como é que vamos trabalhar com isso, né? Então, numa aula que eu estava ministrando, os alunos falavam várias coisas diferentes para chegar a uma mesma conclusão de que eu preciso saber buscar o bem e entregar o bem para o outro. Mas cada um tinha uma visão muito relativa do que era esse bem. Só que na vida não é assim, né? Nós sabemos que o bem ele precisa ser universal, do contrário, ele não vai ser um bem, tá? Vamos entender o seguinte: nos faltam referenciais, e justamente por faltar esses referenciais que há essa Torre de Babel, né? A Torre de Babel ilustra bastante isso. Ou seja, quando cada um tem uma língua, fica muito difícil se comunicar. E com língua aqui, eu estou indo um pouco mais além do que o exemplo clássico de idiomas diferentes, né? Mas sim como referenciais de categorias de valores, tá? Categorias de valores. Linguagem são categorias de valores, principalmente. Quando eu aprendo uma língua nova, hoje é muito fácil eu saber mais ou menos os bens e os valores que aquilo está trazendo, porque eu simplesmente faço uma tradução das palavras. Mas como hoje o mundo ocidental ele é cristianizado, os valores eles são basicamente os mesmos. Eu entendo como eu categorizo e eu hierarquizo a ordem dos valores dentro de uma sociedade e, obviamente, dentro da linguagem, né? Quando essas categorias estão bem definidas no campo mental, no campo da consciência humana, fica muito fácil a gente traduzir qualquer texto, porque eu não preciso fazer um resgate de categorias, tá? Quando você vai ler um texto de origem chinesa, de origem indiana, há uma série de notas de rodapé que nos explica o porquê certas palavras são tão valiosas e porque essas categorias são tão valorizadas e quais as finalidades, por que eles enxergam diferentes certos elementos, porque certos símbolos são diferentes do que o que nós utilizamos. Então é muito claro que o conjunto de valores ou a hierarquia dos valores para eles, ainda que não seja totalmente diferente, tem a sua diferença e
e precisamos compreender essas diferenças para poder assimilar o que o texto está transmitindo. Então, linguagem e transmissão de valores são elementos que dependem de categorias, e porque através dessas categorias a língua está hierarquizada dentro da nossa mente, certo? Esse é o ponto mais difícil, né, das pessoas entenderem em relação à linguagem em si. Não se trata de um aspecto externo, uma roupa que se está usando, se trata de um elemento interior que hierarquiza valores que são para nós, que tem peso para nós, peso real, né? Seja um peso escuro ou um peso luminoso. Então, as coisas têm um valor que não é relativo, tá? Ainda que ele seja relativo, né? No caso, em relação às culturas, tá? Mas voltando aqui para nossa regionalização ocidental, né? Brasil, etc. O problema é que nós não temos valores claros. Não temos um conjunto deles que sejam categorizados de forma clara para nós. Então eu posso, se isso está assim, se há uma confusão de valores e o que a gente chama de inversão de valores, né, é muito lícito, por exemplo, faz muito sentido eu me beneficiar se a outra pessoa se lasque, né, se ela se lascar. Então, desde que eu esteja bem, faz muito sentido, porque eu estou buscando o bem para mim, né? Aí, mas o bem para outra pessoa pode ser outra coisa. Olha como uma coisa se escala para um nível que não faz o menor sentido. Tipo, sei lá, a luta entre as classes funciona bastante assim, né? Então, eu sou de uma categoria, né, sei lá, aristocrata, nobre, né? Eu preciso de certos recursos. Mas o outro não precisa, porque ele é pobre, sempre foi pobre, não está acostumado com essas coisas. E daí eu vou gerando essas divisões. E é muito lícito, por exemplo, eu ser um político corrupto, né? Ser um golpista, uma pessoa que vive de falcatruas, de elementos ilícitos, né? Porque eu vou relativizando todas essas coisas. E eu não encaro as coisas como uma ética que está presente. Então, um dos grandes problemas de não nos entendermos está muito bem relacionado simplesmente com as palavras que não conhecemos, mas sim com os valores que não conseguimos transmitir ou com os valores que nós não conseguimos ter. Como é que posso chamar isso aqui? Ter uma sinergia, uma relação, né? Um match. Não há uma coincidência desses valores, tá? E justamente por não haver uma coincidência desses valores, eu vou falando A, a pessoa entende B, né? E não porque eu fale algo e a pessoa não entende a minha dicção, mas porque, por exemplo, se eu falo uma palavra do tipo fortaleza, né? Fortaleza, para Platão, está relacionado com um elemento emocional muito forte, muito bem construído dentro do ser humano, que é capaz de superar qualquer desafio que lhe apareça. Ele não é abalado pelas circunstâncias, né? E controla inclusive o medo da morte, né? É capaz de superar esse medo da morte, ou seja, é um emocional que não é abalado por nada. Enquanto que para outra pessoa, se eu falar fortaleza, né, não vai entender isso como uma virtude, vai pensar numa fortaleza de uma muralha, ou talvez vai pensar numa pessoa forte, né, bem estruturada fisicamente, né? Mas a fortaleza enquanto uma virtude, enquanto um valor, tá trazendo como uma espécie de bastião, né, uma espécie de elemento que não se abala com as tempestades, tá? Então, nesse sentido, há uma discrepância dos valores, né? Se eu falo que o bem consiste na temperança, né? E aí ninguém vai entender que palavra esquisita, né? O que é uma temperança, né? Sei lá, o que as pessoas vão pensar, vão fazer suas relações aí
com um tempero, com qualquer coisa, mas a temperança está relacionada com um equilíbrio, né, muito claro entre prazeres, né, e dores, né? Ou seja, eu preciso ter esse equilíbrio, porque do contrário eu vou me deformando, né? Porque a temperança está relacionada com a têmpera de uma ferramenta. Geralmente a espada, mas pode ser qualquer ferramenta. E cada ferramenta tem a sua têmpera adequada, tá? Reparem como a coisa vai escalando aqui. Eu fui pro particular agora. Falei da fortaleza, falei da temperança. E cada ferramenta possui a sua têmpera adequada. O bem para todos é a temperança, mas para cada pessoa, para cada personalidade, a temperança precisa ser aplicada de uma forma diferente. Então, esse é o grande problema da justiça, que Platão vai passar muitas e muitas páginas discutindo em sua República, e que muitas vezes a gente não vai chegar a uma conclusão clara, porque é difícil você entender esses pormenores e você não ficar com a ideia fixa na cabeça de que a justiça, por exemplo, é equidade, ou a justiça é igualdade, ou a justiça é qualquer coisa assim. Não é. Não é. A justiça é uma coisa complexa, é difícil de compreender e é difícil de se transmitir. Até porque cada pessoa tem uma história de vida e com isso tem os seus traumas e aquilo que funcionou para elas, né, os seus elementos positivos e negativos, e obviamente ela vai meio que fazer uma espécie de sobreposição, né? Aquilo que funcionou para mim vai funcionar para o outro também, eu vou tacar-lhe pau. Vou jogando, porque vai funcionar, uma hora vai funcionar. Ainda que todos os indícios estejam me dizendo que não está funcionando o que eu estou fazendo para educar aquela pessoa, né? Então a justiça tem muito a ver com isso, com uma espécie de educação, com uma espécie de adequar cada elemento ao seu local próprio, né? Bom, muitas vezes Platão vai falar que o homem justo ele é inútil porque ele não tem uma ação que ele é proeficiente, mas ele é o melhor para designar as pessoas para os seus locais corretos, porque ele não vai fazer isso querendo que a pessoa o ame ou querendo agradar ou querendo ganhar algo com isso. Ele vai fazer isso porque ele percebe de forma inata qual o sentido, qual a vocação do outro e qual a sua predisposição, né? E ele vai fazer isso num sentido pedagógico, claro. Então, assim, o que nos falta de verdade é uma clara concepção, uma clara estrutura sobre valores. Precisamos de um eixo, e a imagem do eixo ele é muito importante, né? Esse eixo nos falta nas nossas relações. Um eixo onde nós construamos os nossos valores em torno desse eixo e que, através disso, nós consigamos contribuir, cada um com a sua especialidade, cada um com aquilo que tem de melhor, para que esse eixo se desenvolva, né? Eu não posso, de forma alguma, entender que o bem ele vai ser um para mim e outro para você, né? Isso seria conceber que quanto mais, se você perde alguma coisa, isso me beneficia, né? Isso seria conceber algo nesse sentido, né? Se alguém, o bem ele precisa ser para todos, né? Então eu preciso encontrar uma forma de realizar uma ação que me beneficie ao mesmo tempo que te beneficie. E nos falta também entender que o benefício ele não é um benefício material, nunca é, né? Porque o benefício material ele tem como consequência a própria característica do mundo material. Ele é finito, ele acaba, ele é passageiro, ele vai ter um ponto onde ele vai se desfazer, enquanto o benefício espiritual ele se constrói no fundo da nossa alma e ele pode ser aplicado para qualquer situação. Então, quando nós construímos esse eixo de valores claros e entendermos como cultivar cada um deles dentro, né, de um processo, dentro de um grupo, nós podemos então compartilhar esses valores uns com os outros, né? Podemos então distribuir esses elementos uns para os outros. E justamente quando isso acontece, se desdobra então toda uma força
positiva nesse sentido. Porque então eu não vou ficar catando ou fazendo uma espécie de escatologia, né? Onde eu vou estudar o que é bom para tal pessoa, o que é bom para outra pessoa e tal, tal, tal. No geral, o que vai ser bom de verdade serão os valores, serão as virtudes. Porque as virtudes vão reduzir de nós o que nós temos de melhor e aquilo que nós temos de mais humano. Para onde devem levar as virtudes? As virtudes devem nos levar para o desenvolvimento da razão, tá? Não simplesmente a força por ela mesma, né? Não simplesmente a resistência, a força física, a temperança por ela mesma, mas para o desenvolvimento da razão. Porque na medida em que eu vou trabalhando esses elementos que são bons para o corpo, eu vou aprendendo a escolher. E a razão está baseada em uma certa medida, né? Eu peso os elementos e no histórico pregresso, né? Ou seja, em experiências pregressas que vão fundamentar a minha escolha. A razão está baseada nisso. E através do desenvolvimento da razão, a gente vai alcançando a inteligência, que é distinguir a verdade que está por detrás das coisas, que está por detrás daquilo que acontece. Isso de distinguir a verdade, de perceber a verdade, é um assunto um pouco mais complexo, mas que poderia ser definido no que a gente chama de arquétipos platônicos, né? Porque perceber a verdade é perceber o que está por debaixo, né? Aqui, as forças, né? Os motores que movimentam certos elementos, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer que uma ação equivocada, ela é fruto de um equívoco, simplesmente. Ou posso ter uma visão mais ontológica disso e observar que todo erro ele é fruto de uma natureza defeituosa, né, que a gente pode chamar de pecado, pode chamar para o desculpe, para o Bhagavad Gita, por exemplo, vai ser os Kauravas, né? Enfim, cada abordagem vai ter a sua. Geralmente isso está muito ligado com elementos religiosos, mas dentro da filosofia a gente trata como vícios e virtudes, né? Então, assim, uma virtude, quando não está bem estabelecida, ela oscila muito, e daí que acontecem os erros, né? E os erros, eles vão ser frutos disso, dessa virtude mal consolidada. Então, precisamos aprender a consolidá-la. E aí, por isso que a inteligência está acima disso, né? Porque ela é capaz de perceber toda a gama de relações que se fazem para uma única ação, para um único evento. Inteligência é aquilo que consegue perceber o que está por detrás das coisas e é o que se relaciona com o divino, né, com o aspecto divino da natureza. A inteligência é chamada de nous, né, para os gregos, né, princípio intelectual, princípio de inteligência, que está relacionado com a criação, com todo o universo. E por isso nos falta bastante, na verdade. Como nos falta essa inteligência, precisamos começar a desenvolver certos valores, certo eixo, né? E na medida que esse eixo for se estabelecendo, naturalmente as pessoas vão percebendo que quando eu desenvolvo uma virtude, desenvolvo um bem, eu automaticamente estou beneficiando o outro. Ainda que o outro não o veja assim, né? Claro, quem nunca teve, né, por exemplo, aqueles amigos de escola, né, que ficavam pedindo, né, as respostas do teste, né? Aqui na Bahia a gente chama de pesca, né? A pesca. Ou em outros lugares chama de cola, mas enfim. Quem nunca teve isso, né? E aí dizia que era prova de amizade você passar as respostas do teste. Aquele amigo não sabia, mas o fato de você passar as respostas para ele, você está na verdade fazendo um mal para ele. Ainda que ele não saiba disso, ainda que naquele momento ele perceba ou aceite aquilo como um bem, né? Aqui, mas a escola não forma, aqui, não sei o que, tal, tá, tudo bem, eu sei tudo isso, eu passei
pelo processo de escola foi horrível, foi terrível, né? Mas o que é que a gente precisa entender? Que a formação, se está nesse sentido, precisa ser montada para que supere esses elementos, não para que fuja, né, dessas dificuldades, porque elas vão aparecer a todo momento, inclusive no trabalho, né? Então, muitas das vezes você tem que tomar uma decisão que vai desfavorecer seus colegas, seus pares, porque aquilo não é correto, ainda que pareça que vai beneficiar, né? Então, aquilo que eu falei, o benefício material, ele não perdura, é um benefício aparente, né? Enquanto que você desenvolver o seu valor para superar certas dificuldades, certa barreira de comunicação, isso sim é um benefício real, porque uma vez que essa comunicação estiver estabelecida, não há mais essa briga, né, vamos dizer assim, esse embate. Nos falta, claro, essa percepção clara dos valores e como eles são o eixo que nos conectam com o bem, com o que é divino, com o que é superior, com o que temos na nossa natureza de melhor, de mais qualificado, tá? Então, o estudo da linguagem nos faz justamente perceber isso, perceber que muitas das vezes nós estamos numa torre de Babel e que não conseguimos transmitir aquilo que estamos tentando transmitir, porque o outro não possui aquele conjunto de categorias, aquele conjunto de valores, aqueles referentes que se aplicam àquilo que você trouxe, né? Então, o estudo da linguagem percebe que às vezes a falha no outro, né, que antes também estava em você, mas você cura a falha através do estudo, a falha que há no outro, ela não pode ser corrigida simplesmente porque você tem uma boa intenção, porque ali tem um abismo de entendimento e você precisa então arrumar uma forma, encontrar um jeito de preencher aquela lacuna de entendimento para que finalmente se estabeleça uma comunicação, para que se estabeleça um campo comum de valores no qual nós vamos poder nos comunicar e transmitir o melhor que temos, tá? Então, como diria o ditado, de boa intenção o inferno está cheio, não basta termos uma boa intenção, não basta querermos, né, um bem hipotético, se nós não temos clareza de onde e do que vem a ser esse bem e como fazer para oferecê-lo, né? Justamente por isso que nós não sabemos nos comunicar, justamente por isso que caímos em desentendimentos, porque na verdade não temos a clareza, a imagem, a ideia do que vem a ser isso que nós estamos querendo transmitir. Estamos apenas regurgitando, né, expelindo para fora nossas experiências pessoais sem uma devida reflexão e sem se preocupar se o outro tem o mesmo conjunto de referenciais que você, simplesmente passando para frente coisas que você viveu e que lhe parecem muito boas. Talvez sejam sim, mas sem a devida reflexão, talvez o outro entenda simplesmente como um mero colocar de informações e de experiências, porque não preocupamos verdadeiramente com o que estamos transmitindo, né? E simplesmente estamos no mundo de forma meio irrefletida. Acho que é isso, né? Já falei bastante já e acabou que esse final me alonguei um pouquinho. Mas peço o seu like, sua inscrição no canal e, claro, se tiver alguma coisa que gostaria de falar sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bem? Até a próxima. Tchau, tchau.